Boa tarde, isso mesmo. Esse é um estudo inédito que a gente fez para entender para onde está indo a renda do brasileiro. E a gente descobriu que o custo médio de vida está em R$ 3.520, o que é muito acima do salário mínimo, né? Quando a Sim. gente olha para onde que esse dinheiro está indo, os principais gastos são com supermercado, contas recorrentes, e aí a gente está falando de água, luz e gás, e também com a moradia, que é o aluguel e o condomínio. Eles somados dão quase 60% do orçamento mensal. Olha, isso é bem complicado porque essa pesquisa que fala sobre o custo de vida, né, dos brasileiros, especialmente no Rio Grande do Sul, faz uma leitura também dessa questão da onde vai o custo médio da nossa vida, fica aí em 3.520 mensalmente. Nós temos um salário mínimo hoje de 1.600, é isso? Isso, 1.621. O Rio Grande do Sul ficou em 12º lugar quando a gente olha o ranking de estados. O custo de vida é um pouquinho mais baixo do que a média do Brasil, está em 3.360, mas ainda assim muito alto, né? Pois é, e como é que as famílias conseguem gerenciar isso, Rafaela? Porque, na verdade, você, como especialista em educação financeira, a gente sabe que educação financeira deveria ser, a gente deveria aprender na escola, lá já no prezinho, né? Lá na educação infantil, né? Para chegar na vida adulta sabendo lidar direito com o dinheiro. Mas tem que fazer malabarismo. O mais importante é ter a consciência de qual é a renda líquida mensal, né? Muita gente não sabe nem qual é esse valor que ganha todo mês. E aí, uma vez que você sabe qual é a renda líquida, entender qual é o peso dos custos fixos no seu orçamento. Então, na pesquisa a gente viu, por exemplo, supermercado e contas recorrentes são gastos onde o consumidor tem ação, né? Então, supermercado você pode escolher um produto mais barato, fazer algumas trocas. No caso das contas recorrentes, algumas mudanças de hábito, como desligar a luz do cômodo que você não está usando, ou desligar a torneira quando tiver escovando os dentes, por exemplo, podem impactar no custo dessas contas. Já a moradia não tem muito o que fazer, é o custo do aluguel e do condomínio, a não ser que o consumidor opte também por mudar para um lugar mais barato. Então, o mais importante é ter essa noção de qual é o peso dessas contas no orçamento, para entender aí sim quanto que sobra para lazer, para viagens ou um possível investimento e conseguir fazer toda essa conta fechar no final do mês. Quer dizer, mas fazer essas contas fecharem no final do mês me parece ser o grande desafio das famílias hoje, porque muitas vezes, mesmo você fazendo todos esses cortes, fechando as torneiras, não deixando luz ligada, né, diminuindo, trocando marcas de produtos, né, que eram, enfim, por outros produtos mais baratos, muitas vezes se chega no final do mês sem esse equilíbrio necessário, porque eu vi aqui que a pesquisa diz que apenas 2 em cada 10 brasileiros conseguem gerenciar com tranquilidade esse orçamento mensal. Exato, essas três categorias, né, supermercado, contas básicas e moradia, também foram citadas pelos respondentes da pesquisa como as mais difíceis de manter em dia. Então, isso aqui pode indicar também um possível endividamento futuro, né? Uma vez que as pessoas estão com dificuldade de manter essas contas, de fazer o pagamento em dia, isso pode acarretar em dívidas futuras. Bom, e como fazer? Porque a gente sabe que muitas vezes, para manter esse orçamento aí com pagamento de coisas básicas, por exemplo, alimentação, aluguel, água, luz, gás, e muitas vezes o telefone entra nessa conta, porque hoje em dia você faz tudo pelo celular, né, pelo telefone, tem uma conta para pagar aí. Mas aí não sobra para aquelas outras contas que às vezes são necessárias. Eu comprei no cartão de crédito, não consegui pagar o cartão de crédito, entrei no rotativo, preciso comprar, a minha geladeira estragou, preciso comprar uma geladeira, vou comprar, mas daqui a pouco essa prestação vai pesar no meu orçamento, não vou ter como pagar. Por isso, o número de inadimplentes cresce muito no Brasil. É muito importante ter consciência da renda, como a gente falou, fazer escolhas conscientes, né? Então, o plano de telefone, a gente tem várias opções no mercado, eu consigo escolher qual que eu vou usar, onde eu vou morar, enfim. Essas coisas que tem alguma ação sobre, é importante o consumidor entender para que caiba na realidade dele. Não fiz tudo, mudei meus hábitos, mesmo assim meu orçamento não está fechando, aí talvez é uma questão de buscar opções de renda extra também. Então, no blog da Serasa, a gente tem uma série de conteúdos sobre renda extra, como
cozinhar para fora, vender alguma coisa que você sabe fazer e usa como hobby, por exemplo. Tudo isso ajuda a complementar o orçamento e ajuda a equilibrar essas contas que estão cada vez mais pesadas aí para a vida do consumidor, né? Bom, qual é a radiografia que se faz quando se fala em orçamento, em custo de vida, em equilíbrio de contas, ou quando se olha o mapa do Rio Grande do Sul? Quando a gente olha, o Rio Grande do Sul está em 12º lugar no ranking das regiões mais caras, dos estados mais caros para se viver. Quem lidera esse ranking é o Distrito Federal, mas a região sul é a região mais cara do Brasil. Então, a gente vê que na região sul, ele está na liderança de custos mais altos de supermercado, moradia, lazer, e também está acima da média do país em contas básicas. Então, essas mudanças de hábito, esse entendimento de qual é o seu rendimento mensal e de onde o seu dinheiro está indo, que mudanças você pode fazer para que aquelas contas caibam no orçamento, é muito importante, e a gente fomenta muito essa questão do planejamento financeiro, né? Então, a Serasa também disponibiliza uma série de materiais gratuitos, como planilhas, por exemplo, para ajudar nessa organização e nessa visibilidade de quanto dinheiro você realmente tem e para onde ele está indo durante o mês. Bom, e nós também estamos falando aí de orçamento familiar, né? Porque quando uma pessoa mora sozinha, eu não sei se fica mais fácil de gerenciar esses orçamentos. Depende da realidade, né? É mais fácil porque é uma pessoa só, ela pode escolher ali o que ela tem mais poder de escolha. Mas quando a gente fala de mais de uma pessoa, um casal ou amigos dividindo o apartamento, por exemplo, o custo acaba sendo dividido. Então, isso facilita também no equilíbrio dessas contas. Aí varia muito da realidade familiar de cada um. Bom, essa pesquisa, as pessoas interessadas em até olhar mais de perto, né, ela pode ser encontrada aonde? Essa pesquisa a gente ainda não divulgou para o público, ela foi um release enviado para a imprensa. Em breve a gente deve divulgar, mas o mais importante é sempre buscar os conteúdos mesmo sobre planejamento financeiro, organização, para conseguir adequar a sua realidade ao dinheiro que você tem. Acho que essa é a principal mensagem aqui, já que a gente está vendo que os custos básicos estão cada vez mais representativos dentro do orçamento mensal dos brasileiros. Bom, de qualquer maneira, né, essa pesquisa, no momento que ela for divulgada, você mesmo deixou claro aí, a própria Serasa, dentro do seu site lá, tem planilhas que podem ajudar as famílias a organizar melhor o seu orçamento. Exato, tem planilhas, tem calculadora de salário, FGTS, uma série de recursos, todos gratuitos, para que o consumidor consiga entender ali melhor como se planejar ao longo do mês para que o dinheiro renda até o final. Tá certo, então. E quando essa pesquisa vai estar disponível para o público? A gente ainda não tem essa informação da assessoria de imprensa, mas assim que tiver, a gente avisa para vocês para a gente conseguir divulgar para o grande público. Tá certo. E eu volto, acho que a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, sobre essa questão de que a educação financeira deveria ser ensinada lá no jardim da infância, né? Lá no prézinho, né? Na educação básica, na educação infantil. Não só nas escolas, né, mas também dentro de casa. Então, os pais podem usar diversos mecanismos mais lúdicos para começar a dar essa educação financeira para os filhos. Então, todo mês você tem uma mesada de R$20. Se você não fizer XY ações, você vai perdendo 5, 10. Ou você tem esse dinheiro aqui, você quer um brinquedo, você tem que guardar por tantos meses para conseguir comprar. Todos esses mecanismos ajudam a criança a entender o valor do dinheiro e que ele é limitado, né, que é o mais importante. Então, isso ajuda também as nossas crianças a crescerem com um pouco mais de noção de planejamento financeiro para não sofrerem tanto no futuro quanto a gente vê muitos brasileiros adultos sofrendo agora. Pois é, porque eu acho que na nossa geração, principalmente a minha, a gente não tinha muito essa questão dessa educação financeira, né? Fazer planilha, botar ali na ponta do lápis, né? Ver o que vai sobrar. E isso passou a ser uma necessidade básica com uma inflação galopante, né? Sim, a realidade de consumo mudou muito também, né? Acho que nas gerações anteriores a gente não tinha tantos serviços, tantos produtos no mercado, tanta facilidade de compra quanto a internet trouxe. Então, essa mudança veio acontecendo à medida que as gerações foram mudando e é importante a gente se readequar também e educar os adultos agora, né, que não tiveram essa oportunidade na infância, para conseguirem organizar o seu orçamento mensal. Tá certo, então.
Rafaela Fajardo, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no nosso Conexão 99. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite.